Hoje o nosso estudo, ele tem como meta responder uma questão que muitos de nós provavelmente já fez ou em algum momento pode ter ouvido alguém dizer ou pode ter passado por um instante em que se questionou: por que o mundo é uma ilusão se eu pareço estar aqui? Algum de vocês já fez essa pergunta? Provavelmente, acho que praticamente todos nós já fizemos essa pergunta. E é algo que aparentemente não tem uma resposta clara e objetiva, mas tem. E Jesus traz essa resposta a partir da demonstração dele. E hoje nós vamos responder essa questão que é muito comum nesse percurso de busca por significado, né, para essa aparente existência em corpos. Todos que nos engajamos numa busca espiritual, quando a gente se depara com alguma metodologia ou com algum formato de estudo que trata o mundo como uma ilusão, nós entramos nesse questionamento. E o objetivo comum nessa questão, né, o que faz com que nós entremos nessa questão e fiquemos nela, é que nós estamos tentando dar um propósito para essa vida, porque nós temos certeza que essa vida acaba com a degradação do corpo, e nós queremos a todo custo um sentido para isso. Por que que é assim? Essa questão, essa pergunta, ela surge por conta desse objetivo comum. Todos nós, independente de qual religião ou qual filosofia, o que nós estamos tentando fazer é dar um propósito para essa vida. Tudo que você faz ao longo do seu dia, todas as buscas que você faz, espirituais ou não, é você tentando dar um propósito para essa existência que acaba sendo sem sentido porque a partir da degradação do corpo, que é inevitável com o passar do que nós chamamos de anos, idade, vai acontecer. E aí, então, a partir do medo da morte, nós queremos a todo custo provar que esta aqui é a vida. Então eu quero experienciar o máximo que eu puder, eu quero, já ouviram aquela expressão assim? Do mundo você não leva nada? Então nós queremos a todo custo provar que esta é a vida. Uma imagem guiada e sustentada por crenças, buscando prazer e satisfação para preencher a falta de sentido, que obviamente está diante dos nossos olhos a cada segundo, mas nós queremos dar um sentido para essa vida a partir do corpo. É desse lugar que essa pergunta, que essa questão. Por que o mundo é uma ilusão se eu pareço estar aqui? É desse lugar que surge essa questão. E um Curso em Milagres nos responde isso de maneira muito simples, clara e objetiva. E para isso, ele usa uma linguagem cristã. Mas o objetivo, muitas vezes, a partir dessa linguagem cristã, que é usado para comunicar essa experiência metafísica, o objetivo, muitas vezes, com esse conteúdo, ele é deturpado por conta do romantismo espiritual que nós aplicamos sobre a passagem de Jesus. Um homem, como nós, que aceitou a mentalidade certa, que aceitou a mentalidade crística. E como isso tudo foi muito romantizado, né? Trouxeram Jesus ali como, primeiramente, trouxeram Jesus como alguém que era contra tudo que as pessoas daquela época tinham como base de existência. Jesus se opunha a tudo aquilo. Eles acreditavam no Jeová, que era punitivo, né, e zangado. Jesus disse: não, a fonte criadora, o Deus, o meu pai. Ele não falava fonte criadora, né? Eu estou traduzindo aqui para como é trazido agora em um Curso em Milagres, mas Jesus falava o meu pai. Então, quando ele usava o meu pai, ele não estava se referindo ao pai daquele corpo, ele estava se referindo à fonte da existência. E a existência que eu estou demonstrando para vocês agora aqui não tem punição, porque é uma coisa só. Nós somos parte da mesma fonte. O meu pai também é o seu pai, em existência. Mas Jesus, o tempo todo, se nós prestarmos atenção na interpretação que está colocada ali, muitas vezes ainda romantizada, dá para perceber que ele está falando de algo muito lógico. Nada espiritual e nada romântico. Podemos chamar de espiritual porque é algo que não é no corpo. Então, se não é do corpo, é espírito. Mas esse romance todo em relação a essa linguagem cristã foi colocado por nós, né? Jesus não fundou o cristianismo. Jesus deu uma demonstração da aceitação da percepção corrigida da mente crística.
O cristianismo foi uma interpretação nossa. E aí, então, por conta da nossa atração pela fantasia, nós ignoramos que o que ele demonstrou é pura lógica. Toda mudança de percepção só acontece a partir da lógica. Jamais vai acontecer a partir do romance, do drama e da poesia. Porque é assim que nós vivemos. Ora nós estamos no romance, ai Jesus, como eu amo essa metafísica. Ora nós estamos no drama, eu não consigo, é muito difícil para mim. Né? A gente está sempre oscilando assim, ó. E para a gente ter uma experiência de revelação a partir da demonstração de Jesus, é bastante importante que nós comecemos a lançar mão da lógica. Então, por que o mundo é uma ilusão se eu pareço estar aqui? Então, agora vamos responder essa questão de maneira simples e objetiva, como a demonstração de Jesus é. Como eu disse, a demonstração de Jesus ela é lógica, simples, objetiva, fala de uma única existência, né? O meu reino não é desse mundo. O meu pai, ele está dizendo, ó, existir não é isso aqui, e o meu pai é a fonte da existência, eu sou um com a fonte da existência. E essa demonstração foi colocada numa linguagem espiritual romantizada apenas pela cultura popular da época, que é o que nós seguimos até hoje. Então vamos lá. O que Jesus demonstrou? Deus é a fonte. E isso, até os pesquisadores de física quântica, os estudiosos, os cientistas, já relataram. Não é algo místico, não é algo espiritual, é um fato. Deus é a fonte. Ou seja, tudo que percebemos como existência ocorre após alguma coisa. Tem algo antes. Para alguma coisa surgir, já existia uma coisa aqui. Então, o que é que existia? Existência. Se existe, é existência. Nós não estamos a todo custo aqui tentando dizer que nós somos a existência a partir das nossas crenças. Então, antes de aparentemente estarmos aqui, querendo existir e pensando que existimos através de crença, tem uma causa primeira. Ninguém se criou aqui. E esse é o ponto de partida para a compreensão clara e objetiva da demonstração de Jesus. E Deus, essa fonte, é o ponto de partida também da compreensão de que nada pode ter surgido sem estar dentro, sendo parte ou com essa fonte, com essa causa primeira. Isso é óbvio para vocês? Não tem como ser diferente. Então, Deus é o nosso pai. Mas é o nosso pai de quem? Dos corpos? Deus é a fonte da existência. Por isso é usado o símbolo pai. Porque surgiu dele. Então, tudo que é existência, até mesmo nós aqui somos parte da verdadeira existência, estamos em Deus e surgimos de Deus. Então, Deus é o nosso pai. Mas não o pai do seu corpo, ou da sua psicologia, do seu psiquismo conduzido por crenças. É o pai da existência. Tem como algo ser diferente da sua origem? Se você surge de algo que é sem forma, que é eterno, que é imutável. Tem como, se essa é a causa primeira, ó, prestem atenção, a causa primeira é eterna, existe em si mesmo e por si mesmo, não tem outro Deus, é imutável. Tem como, então, algo que surge disso, dessa fonte, ser algo que morre? Então tem como existir ser corpos, Patrícia Freire? Não tem como. A não ser que Deus fosse um corpo, então todos os corpos surgiriam dele e seriam a imagem e semelhança dele, não é? Então significa que Deus não é um corpo. Tanto é assim, como eu disse esses dias no estudo, vocês podem perceber que os corpos não surgiram primeiro nessa ideia de Big Bang. Lembra, Carol, que eu expliquei isso? Os corpos surgem milhões de anos depois. Antes disso, tudo era só formas e outros tipos de forma. Então, aquilo ali não era existência? Existência só depois que surgiram os corpos? Dani, usem a lógica. Tá, se o Big Bang é a fonte, é a nossa origem aqui, não é? Nós, corpos, surgimos do Big Bang. Só que o Big Bang, ele tem início bilhões de anos antes de surgir os primeiros corpos. Então, até surgir os primeiros corpos, aquilo ali não era existência? Era o que aquilo ali? Uma forma de existência, uma interpretação de existência. Então, até mesmo essa parte que dá origem ao Big Bang, ela tem que ser eterna, ela tem que ser imutável. Só que agora, imaginando que não. Imaginando que não. Porque sabe que é imutável. Mas como tenta fazer a sua ideia de existência em corpos, esses corpos são os que são deixados aí pelo caminho. Mas a existência continua. Então vamos lá. Fato 1. Existir vem antes de qualquer imagem. A existência já estava aqui, antes de qualquer imagem. Então qualquer coisa que seja a existência não pode estar contido dentro de uma imagem. Pode usar uma imagem, mas não é a imagem. Porque se a existência surge de algo que é imutável, e é eterna, e é sem forma, ela tem que ser assim. Ela pode usar o poder de existir depois para inventar o que ela quiser, mas a fonte é essa.
E isso não pode mudar. Então, fato 1, existir vem antes de qualquer imagem. Então, por que o mundo é uma ilusão se eu pareço estar aqui? Porque nós ignoramos esse fato que eu acabei de descrever. E aí, então, por nós ignorarmos que antes de surgir os corpos, os nossos corpos, ou qualquer forma de vida representada em corpos, a existência já estava aqui. Em outras formas, em algo que talvez fosse extrafísico, mas já estava aqui. Então isso é a existência. A existência é o que está pensando tudo que nós chamamos de evolução nesse percurso. E aí então, ao invés de perceber que a existência é isso que não tem forma, mas que agora está projetada em autoconceitos, em crenças, em um corpo, nós imaginamos que nós somos a existência dentro do corpo, e aí nós queremos de dentro de um corpo que não tem existência nenhuma, acessar a verdadeira existência. Você quer, a partir das suas crenças, das interpretações pessoais e individuais que você faz, a partir das crenças coletivas que você foi arrecadando aí pelo caminho, acessar Deus. Isso não vai acontecer. E para que isso aconteça, nós temos que mudar a nossa oração. E a nossa oração tem que se alinhar com a oração que conduz a percepção a Deus. E qual é essa oração? Antes de qualquer forma aparecer, a existência já estava aqui. E isso é o que eu sou. Existir vem antes. Notem que antes de nós nascermos, preste atenção, antes de nós nascermos nessa representação de existência, aqui no seu corpo, a existência já estava aqui. Ou o mundo surgiu a partir do momento que você nasceu, Tissotti? Já não tinha toda uma história aí para trás? Percebe que a existência já estava aí, Lourdes? Ou o mundo aconteceu a partir do momento que você nasceu, Lourdes? Não tá entendendo, né, só? Vou te explicar. Você nasceu, faz de conta que há 30 anos atrás, não é? Antes desse período, já não tinha existência? Tá nascendo uma criança agora aqui. Nesse exato momento está acontecendo o nascimento. A existência está começando a partir de agora? A existência já estava aqui. Não é porque o corpo dessa criança está nascendo que a existência já não estava aqui. A existência já não está aqui. A existência sempre esteve aqui. Ou a existência começou quando você nasceu, Dani? Então a existência é só você? Existir é só a Dani. Eu nasci, eu sou a existência, morri, acabou a existência. O que nasce é uma imagem, o que acaba é uma imagem. A existência já está aqui e ela continua aqui. Antes de você ser mãe, Carol, a existência já estava aqui. Foi por isso que você pôde ser mãe, porque algo já estava aqui, pensando todo esse repertório onde você está inserida. Estão vindo nessa experiência, Paty Freitas? Mas a gente, de dentro do autocentramento, a gente não presta atenção nisso, né, Karina? Parece que a existência sou eu e a minha vida aqui, ó. É por isso que a gente pensa assim, que aquilo que eu disse, né? De dentro dessa ideia equivocada de existência, as minhas vontades são sem prioridade. Porque eu esqueço que a existência já estava aqui. A existência já estava aqui. Gente, antes do primeiro século antes de Cristo, a existência já estava aqui. Porque senão o primeiro século ia surgir de onde? Tá entendendo, Mônica? A existência já estava aqui. Vamos colocar a partir dessa contagem de séculos. Para surgir o primeiro século, a existência já estava aqui. Ou a existência surgiu a partir do momento que surgiu o primeiro homem. Ou a existência surgiu a partir do momento que teve o Big Bang. Não, a existência já estava aqui. E até mesmo essa existência equivocada, essa percepção de existir que não é imagem, já estava aqui antes de qualquer imagem. Senão as imagens não teriam como surgir. Compreenderam isso? Então por que a gente se trata como se fosse o centro da existência? Não fomos nós os corpos que fizemos o universo. Surgimos dentro dele, mas algo já estava aqui e não era você, e nada parecido com você. Os corpos, tudo o que chamamos de nosso mundo, acontece dentro de algo que já está aqui. Nós, as imagens, somos apenas a representação de um ciclo de nascimento, expectativa de vida e morte. Então olha como esse ciclo é doido. Surge o corpo aqui, aí eu tenho uma expectativa de vida. Só que essa expectativa de vida vai me levar para a morte. Não tem outra coisa que fazer. Aí, ao longo dessa ideia de tempo, tem aí, né? Surge uma geração, que é o que nós chamamos de geração. Aí essa geração usa o passado para pensar no futuro. E aí não vive no presente, porque enquanto eu tô usando, né, essa minha geração tá usando o passado para que as coisas sejam melhores, né, ou pelo menos iguais, se foram boas aqui eu não fico no presente, porque eu tô sempre aqui pensando lá, e aí morre de novo. Então é um ciclo de surgimento, projeção e desaparecimento. Surgimento, projeção e desaparecimento. Mas quem é que está fazendo isso? A existência que já estava aqui. É por isso que a gente consegue perceber o passado. E através da consciência equivocada de existência, a gente chama isso de
ancestralidade, o início do mundo, as eras, seja lá o que for. Mas para tudo isso ocorrer, algo já tinha que estar aqui. Para tudo isso ocorrer dentro dessa ideia de surgimento e desaparecimento de gerações, de vida equivocada, a existência tem que estar antes disso tudo. Então agora vamos ao fato 2. O Cristo, a diminuta ideia, o sonho e toda essa representação em nomes são apenas símbolos através da nossa cultura popular e espiritual para convidar a consciência de existir para algo que é lógico e não romântico ou dramático. Relembrar que existe uma fonte antes de qualquer forma. E essa fonte é a existência e a origem de qualquer existência. Então isso tudo que eu acabei de descrever é para representar que tem uma parte dessa fonte, dessa causa primeira, que permanece a imagem e semelhança dessa fonte, mas usando o poder herdado dessa fonte, o poder de existir eternamente, usando esse poder para existir através de projeção em forma. Mas a existência está e sempre esteve antes. Isso é o que Jesus demonstrava quando ele dizia: meu reino não é desse mundo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai sem aceitar a mente crística, sem aceitar que é parte de Deus, usando os nossos símbolos cristãos. Então, por que o mundo é uma ilusão se eu pareço estar aqui? Porque a sua forma de interpretar a sua existência não é a partir da fonte, mas a partir da evolução que ocorre dentro da fonte, através dessa parte dessa fonte que quis usar o seu poder de existir para imaginar ser outra coisa. Então, enquanto nós interpretarmos a nossa ideia de existir a partir desse surgimento e desaparecimento, dessa mudança de gerações ou de épocas, você vai fazer essa pergunta. Porque você vai querer uma resposta para justificar a sua passagem pelo mundo. A sua imagem pode estar aqui, percebendo a minha, mas a existência não está aqui nesse corpo e nem no seu. A existência é o que está usando esses corpos agora. E se isso não ficar óbvio, sempre haverá perguntas sem respostas claras. Porque nós queremos as respostas para justificar uma existência dentro de um corpo, mesmo sabendo que a vida não tá lá. Senão, quando você cortasse o dedo, você ia ver um pedaço da existência vazando ali. Você já viu, Sol? Já cortou o dedo, Sol? Você já viu algum pedaço da existência vazando assim? Ai, existência, volta aqui! Tá saindo. Você tem lá um desarranjo intestinal, você, né? Aí quando você olha no vaso, a existência ali. Você já viu a existência saindo dentro de você? Vocês já viram algum treinamento, né, cirúrgico? O médico, ó, prende a existência aí que agora eu vou abrir a barriga dela. Fica de olho pra existência não sair. Vocês já viram acontecer isso? Não, eles tiram o coração, né? Fazem um monte de coisa, transplantam um monte de coisa, mas a existência não tá lá, porque é óbvio que ela permanece com a fonte e na fonte. Simplesmente agora. Eu vou usar uma expressão que eu posso me arrepender, porque eu sei que a gente adora uma fantasia. Simplesmente brincando de ser imagem. Mas ela não tá brincando, tá se iludindo. Ou vocês ajustam o foco e aceitam a resposta dessa questão hoje, ou vocês vão ficar sendo usados por essa existência em inícios e ciclos, né? Nesses ciclos incessantes, em inícios e fins de era, enquanto a gente não compreender isso. Antes dos corpos, a existência sempre esteve aqui. E ela não é imagem. E ela não é temporária. Porque se fosse temporária, quando os primeiros corpos se destruíram, ela teria acabado. Então ela é eterna. Ó, não tem uma ideia de evolução, Carol? Que a cada tempo as coisas se renovam? Elas acabam para outra coisa começar? Então a existência acabava ali. Então, sei lá, no surgimento lá, quando teve a expansão, né? A dilatação, né, para fazer o universo. Esquenta e esfria. A hora que aquilo ali mudou, a existência tinha que acabar. Só que não, a existência ela se transforma em outras imagens. Aí tá, surgem os primeiros seres vivos. Quando esses primeiros seres vivos acabassem, a existência tinha que acabar. Só que o que acontece? A existência continua, ela vai se modificando. E aí nós chamamos, através dos corpos e das imagens, a existência imutável de evolução. As imagens e as formas mudaram, mas a existência equivocada é a mesma, dentro da fonte da única e verdadeira existência. Foi dito a ti para não fazer com que o erro seja real. E o caminho para isso é muito simples. Se queres acreditar no erro, terás que torná-lo real, porque ele não é verdadeiro. Mas a verdade é real em seu próprio direito, e para acreditar na verdade, tu não tens que fazer nada. Compreende que não respondes a nada diretamente, mas à tua interpretação das coisas. A tua interpretação vem a ser, então, a justificativa para a resposta. É por isso que analisar os motivos dos outros te é prejudicial.
Se decides que alguém está realmente tentando atacar-te, abandonar-te ou escravizar-te, reagirás como se ele de fato o tivesse feito, pois fizeste com que o seu erro seja real para ti. Interpretar o erro é dar-lhe poder, e tendo feito isso, tu não verás a verdade. A análise da motivação egótica é muito complicada, muito obscura e nunca é feita sem o envolvimento do teu próprio ego. Todo o processo representa uma tentativa clara de demonstrar a tua própria capacidade de compreender o que percebes. Isso é comprovado pelo fato de que reages às tuas interpretações como se elas fossem corretas. Podes então controlar as tuas reações a nível de comportamento, mas não a nível emocional. Isso, obviamente, seria uma quebra ou um ataque à integridade da tua mente, colocando um nível contra outro dentro dela. Existe apenas uma interpretação de qualquer motivação que faz sentido. E porque é o julgamento do Espírito Santo, não requer nenhum esforço da tua parte. Todo pensamento de amor é verdadeiro. Tudo o mais é um apelo por cura e ajuda, independente da forma que tome. É possível justificar alguém que responde com raiva ao pedido de ajuda de um irmão? Nenhuma resposta pode ser apropriada, exceto a disponibilidade de lhe dar ajuda, pois é isso e só isso o que ele está pedindo. Oferecendo qualquer outra coisa, estás assumindo o direito de atacar a sua realidade, interpretando-a como consideras adequado. Só aqui para frente ele não vai falar mais nada. Mas enfim, nessa parte que ele traz aqui, ó, em específico, a análise da motivação egótica é muito complicada, muito obscura e nunca é feita sem o envolvimento do teu próprio ego. Todo o processo representa uma tentativa clara de demonstrar a tua própria capacidade de compreender o que percebes. Ou seja, toda a nossa motivação em entender coisas parte do ponto de que nós estamos aqui. É isso que a consciência faz. Ela parte sempre do ponto de que ela tem certeza que ela está aqui, que ela é essa vida, né? Que ela é uma ideia de um eu, ela existe na ideia de um eu. Ela não duvida disso, então ela interpreta esse instante como se fosse o existir e ela tenta entender o existir ou tenta entender o que é espírito, tenta entender o que é totalidade a partir do ponto de referência de onde ela está agora. Só que ela não faz uso da lógica e não considera tudo que veio antes disso. E que tudo que chegou até aqui ainda teve que surgir de algum lugar. Que foi tudo que o Márcio falou. Né, ó, fica assim, ó, fica um João, fica uma Doroteia, fica uma Carol, fica uma Nanda tentando entender coisas, só que usando o ponto de partida de que a existência está nesse momento agora. Então a existência está ligada à ideia desse corpo, e aí usando como referências e interpretações desse instante a partir de crenças, nós ficamos tentando compreender a realidade. E só vai haver distorção disso. Só vai haver distorção a partir disso. Uma coisa que a consciência não faz nesse modo de pensar é usar a lógica, que é observar. Antes de tudo isso, teve alguma coisa que teve que dar início para isso. E essa coisa, de onde tudo parte, ela não pode ser burra. Ela não pode ser errada. Porque se ela fosse errada, ela teria feito isso aqui e a existência seria assim, ó. Seria o caos para sempre. Para que existir iria ser então esse caos acontecendo eternamente? Não faz sentido. Que nem você olha para a evolução do mundo, a evolução dos planetas e tudo mais, você desenrolaria isso até o final e você iria ver que iria estar o tempo todo uma coisa caótica acontecendo. Então, essa coisa que tem que existir antes para dar início a tudo isso, isso que existe antes tem que ter um ponto em que isso permanece alheio a essas coisas.
Então, por si só, o que é percebido aqui como temporário tem que ser ilusão. Então, quem é que está aqui? Né? O que está aqui, na verdade, é a existência. A ilusão é uma aparência realmente colocada na frente da existência, mas o que permanece aqui é a existência. Não se está existindo nas aparências, a existência está existindo, as aparências não. Só que enquanto nós tentarmos compreender isso, tentando interpretar do ponto de vista de que é o seu corpo que vai entender, você já não usa um ponto de partida que tem que ser coerente. Aí, usando sempre um ponto de partida equivocado, você sempre vai ver equívocos. Você sempre vai afirmar o erro, que é o que ele traz no início desse texto. Olhando para o nosso passado, não só esse recente, mas desde o início lá, de quando surgem os primeiros hominídeos, parece que a gente melhorou muito, não parece? Parece realmente que nós evoluímos. Mas isso vai impedir que nós acabemos? Daqui 300 anos, o que nós chamamos de mundo vai estar totalmente diferente do que a gente pensa agora. Só que a existência vai ter acabado? A existência é o que vai trazer essa ideia de diferença, não são os corpos. É a sustentação da existência através de imagens que então se colocará em outras formas para dizer ainda que a existência está acontecendo conforme ela projeta isso aqui, conforme a sua projeção de separação da fonte criadora, entendeu? É por isso que a gente olha lá para trás, assim, ó, e se a gente voltar lá na época dos homens das cavernas, parece que eles acabaram e nós estamos aqui, não é? Não, o que estava lá usando aquelas imagens era a mesma existência que está usando as nossas imagens aqui. Só que por conta dos autoconceitos e das crenças, isso dá uma impressão de evolução, porque nós vamos interagindo e transformando as coisas. Mas é a existência que está por trás de tudo isso. Não é o seu corpo, não é a sua imagem e nenhuma imagem. Porque se fosse assim, quando as imagens acabassem, acabava a existência. Assim que acabou o último homem das cavernas, tinha que acabar a existência. Entendeu só a lógica? Se a existência estivesse neles, então tá, acabou a existência. Morreu o último aqui, ó. Existência acabou. Como a existência não estava neles, mas movimentando todos eles e todos nós, ela vai se transformando, ela vai passando para outros corpos, para outras imagens, e aí então isso é chamado de evolução. Teve um período no surgimento do universo em que eram, né, que o que existia aqui eram plantas, eram árvores, eram não da forma que a gente conhece agora, mas os ancestrais da vegetação que a gente conhece agora. Então, só porque a gente não existia ainda, não tinha existência aqui? O que eram essas árvores? A existência. O que são as águas? A existência. O que é o sol? A existência. O que é tudo isso que já estava aqui antes dos corpos? A existência. Então, por que nós insistimos em acreditar que nós somos a existência? Por que a humanidade não presta atenção no que Jesus dizia de forma clara e objetiva e fica perdida no romance e no drama e na poesia da demonstração dele, na fantasia? Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então dá para imaginar que Deus é a imagem e semelhança do corpo de Jesus? Quando ele dizia eu sou a imagem e semelhança de Deus, é em existência, não existe. A existência está nesse corpo aqui não, galera. Acorda, gente. Era isso que ele estava falando. Aí o povo olhava para ele de dentro daquela sensação de inferioridade. Oh, mestre, você vai nos salvar. Aí quando viram que o reino que ele estava apresentando não era uma mudança para beneficiar aquelas pessoas daquela época, mandaram matar ele. E ele estava falando de uma única e verdadeira existência. Então isso que eu estou dizendo hoje aqui para vocês já foi dito. Abram a Bíblia que vocês vão encontrar lá. De forma dramática, romantizada e poética, mas é a mesma coisa. Pega as falas de Jesus que vocês vão encontrar isso que eu estou trazendo aqui. Pega a primeira lição e até a última, ou a de amanhã, que vocês vão encontrar tudo que eu acabei de trazer aqui. Então por que você insiste, Claudio, em achar que a existência está dentro desse corpício aí? Então até quando a gente vai acreditar que a existência está dentro do corpo? Essa é a nossa introdução para a nossa 6ª temporada do Descomplicando Sem. Porque é óbvio, é a existência que está aqui, não os corpos. Não tem nós aqui. Ah, por que eu pareço estar aqui? Sim, tem uma aparência. Mas quem está aqui é a existência. E aí, a partir disso, fica tudo mais simples, assim, ó, porque é uma coisa óbvia. Só que nós não queremos, a maioria, né, não é assim, ó, o sistema de pensamento que a consciência se localiza se existindo faz com que ela não pense nisso. Por isso que ele cita no texto que o ego é insano. O ego simplesmente ele está simplesmente buscando uma resposta que ele não vai encontrar. Porque o ego não é óbvio. Esse modo de pensar atuando na consciência não usa essa obviedade de pensamento.
E aí não pratica uma experiência simples e óbvia, que é simplesmente aceitar que é a existência que está aqui e os corpos não. Se nós apenas nos disponibilizássemos para aceitar que é a existência que está aqui e não os corpos, e só aceitar isso, ao invés de ficar tentando fazer alguma coisa sair do corpo, se a gente só aceitasse que essa experiência é óbvia assim, a gente compreenderia um milagre e para de ter dúvida. E se é a existência que está aqui, como o João acabou de dizer, e ela não está nos corpos, e ela surge da fonte da existência, ela tem que ser a imagem e semelhança de Deus, e não a imagem e semelhança de corpos. Se ela surge de algo que é sem forma, ela tem que ser a imagem e semelhança de Deus. Não tem como ser de outro jeito só. Entende? Ela tem que ser a imagem e semelhança de Deus, e não corpos. Alguém ficou com alguma dúvida, gente? É por isso que só essa compreensão faz você mudar definitivamente de oração. Se vocês aceitarem isso, a oração muda. Então, se eu descanso na certeza desse eterno, que oração que eu estou fazendo, Lourdes? Estou usando tudo para descansar em Deus. Estou orando só pela minha realidade. Estou orando só pela verdade, só pela realidade. Seja lá o que eu estou fazendo, eu estou orando pela realidade. Eu estou me comunicando com Deus. Só assim a mudança de oração verdadeira vai acontecer. Que não vai ser só romance, drama e poesia, como é ao longo de todo esse percurso que a gente já conhece. Em todo esse percurso espiritual só tem romance, drama e poesia. E agora, a gente precisa começar a aprender a usar o corpo para lembrar dessa única existência. Entenderam, gente? Beijo.